Olá! Quando os pais colocam os filhos na escola, sabem que lá é o lugar em que eles vão receber uma educação complementar. Vão aprender o que os pais não podem ou não estão aptos a ensinar em casa. Mas o que muita gente esquece é que as escolas não preparam os alunos para a vida profissional. Alguns especialistas garantem que a educação para o mercado de trabalho deve começar desde cedo. Os pais podem e devem incentivar a conquista da independência intelectual e financeira em qualquer área de atuação. Que tal, por exemplo, oferecer um estágio a uma criança de 7 anos? Quem vai contar mais sobre isso para a gente é João Alberto Simeão, administrador, consultor de empresas familiares e diretor da Simeão & Gucci Consultoria e Associados. Simeão, como que é isso? A partir de que idade que a criança deve ser educada para o mercado de trabalho? Bom, dentro da minha experiência, eu tenho observado que se você começar a estimular a criança a partir dos 7, ela está pronta. E se você começar aos 7, até ela fazer o curso superior, ela tem 15 anos aí que você pode ajudá-la a se preparar para a vida profissional. Bom, você já está preparando aí o workshop sobre esse assunto, né? Por quê? Por que você percebeu que as crianças precisam ser preparadas antes? Como que é a nossa realidade hoje e o que isso afeta na vida profissional da pessoa? O que me levou a fazer esse workshop já há algum tempo é que eu queria conscientizar os pais da necessidade de mostrar a eles que os filhos estão sozinhos no mundo. Embora tenha pais, professores e amigos e outras pessoas, na verdade, no item profissional, o jovem está sozinho. Ninguém ajuda ele, ninguém dá suporte a esse jovem até ele chegar aos 16 anos, 17, é a hora que ele tem que decidir para o curso vestibular e ele está em dúvidas, como todos os demais estão. Então eu queria conscientizar os pais da necessidade de começar cedo. E a partir dos 6, 7 anos, a criança está preparada para fazer esse planejamento que deve ser liderado pelos pais, porque se você observar, ninguém está tão preocupado com os filhos senão aos pais. Quem que vai estar preocupado com os filhos dos outros senão os pais? Claro. Bom, então, mas por que os pais não estão ainda alerta para isso? Porque eles não estão preparados, eles não têm preparo nenhum para ajudar os filhos nesse tema. E aí o workshop para auxiliar os pais a mostrar vários caminhos onde eles podem, sem muito esforço, fazer esse ensinamento aos filhos. Você falou em estágio aos 7 anos. Né? É a pergunta que mais fazem para mim. Por que aos 7 anos e não... enfim, o que se diz para uma criança de 7 anos? Eu não digo muito para a criança, eu faço mais um contato com a criança. Mas para os pais, a primeira coisa que eu digo para os pais, por favor, não deixe essa criança ter problema em português e matemática, as disciplinas de português e matemática. Essas duas disciplinas serão a âncora para a vida pessoal e profissional desses jovens, de todos nós. E, no entanto, a gente vê que essas duas matérias, a grande maioria dos jovens ou gosta de uma, ou gosta da outra, ou não gosta de nenhuma. É verdade. E, na verdade, nós não nascemos não gostando ou não tendo capacidade para nenhuma das duas. É uma questão, lá no começo, você ajudar a criança. Se ela está indo mal em matemática, se você não está preparado em matemática, já a tua matemática foi diferente, peça ajuda, vai na escola, peça para o vizinho. Alguém sempre sabe um pouquinho mais. Acompanhe, né, as lições de casa. Porque a matemática é sequencial. Se você não aprender num mês, num ano, você tem problema no outro. E aí a criança vai ficando com deficiência nesse item e vai não gostando da matéria. Às vezes não gosta do professor, às vezes não decorou bem uma fórmula, enfim. Português é a mesma coisa. Vai fazer uma leitura em voz alta, gagueja, aí já tem restrições para a próxima. Vai escrever alguma coisa, não consegue escrever, porque não consegue ler, ou não tem essa leitura. Bom, português e matemática seria o conselho... O básico. O básico. Invista o que puder, aula particular se puder, mas
Mais atenção, de repente, muito né, mais na hora da atenção de casa. do que atividades extras. Mas o que a gente percebe não acontece. Ah, meu filho não gosta de matemática. Ah, Não meu adianta. filho não adianta. Eu também era assim na escola. E essas coisas até vão animando a criança, né? A não Então, gostar mesmo. 7 anos de idade, a primeira coisa é você. Essas duas matérias são importantes. E que história é essa de estágio, Simeão? Como? Que tipo de estágio oferecer para uma criança de 7 anos? Bom, estágio é outra pergunta também que assusta um pouco. Então, o conceito de estágio que nós temos, a maioria de nós temos, é um estágio numa empresa grande, 8 horas por dia, enfim. Esse que eu estou querendo conscientizar os pais a fazerem é um microestágio. Por exemplo, uma criança de 7 anos, se você pegar pelas mãos, né, e ir até uma padaria e dizer, olha, aqui não só vende pão, pães e doces. Aqui, o seu José aí, que é conhecido, ele faz dinheiro disso. Isso aqui é um negócio. É o negócio dele. Ele compra farinha, ele compra ovos, ele vai lá, faz o... Enfim, se você conhece, inclusive, o padeiro, ou o dono da padaria, né, você leva a criança lá dentro para ver como é que faz. Você pega e dá meia hora tudo isso aí, né? Aí você leva essa criança num outro dia, na semana seguinte, no posto de gasolina. Olha, isso aqui é um posto de gasolina. Você vai no pediatra da criança, diz, olha, tá vendo aqui? Ele trata de você quando você fica doente, mas aqui é um negócio. Ele ganha dinheiro fazendo isso, porque ele é médico, porque, enfim... E aí você vai em todas essas atividades que estão ao alcance de todo mundo, esses negócios, uma videolocadora, numa farmácia, não vende só remédio, lá é um negócio também. Então pode ser que nas primeiras conversas a criança diga, tá bom, gostei e tal. Mas você pode voltar lá na farmácia 2, 3 vezes. Então você imagina você fazendo isso aí uma vez por mês, a partir dos 7, quando ele chegar aos 15, ele já sabe o que é da vida, inclusive. Que curso ele quer fazer. E essa orientação que os pais devem dar para o filho desde cedo, para buscar, né, para ver se a cabeça se abre melhor e mais rápido, ela deve ser feita assim. Por exemplo, o meu filho tem jeito que vai ser advogado. Como que os pais devem perceber isso e de que forma agir? Bom, parece que vai ter o seu próprio negócio, parece que ele quer isso, como que deve ser isso? Eu gostaria que ele fosse isso. Isso aí é uma convivência com a criança. Então, a hora que se estabeleceu, vou ajudar meu filho a fazer um planejamento de vida profissional, um item principal, um dos principais, é o autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu sou mais... importante, ou inteligente, né? Quais são os meus talentos, que se fala muito, né? E talento, você sabe que eu não consigo dizer muito os meus talentos, né? Sim. É as pessoas que estão perto da gente que fazem certos comentários e as atividades que você desenvolve com muito mais facilidade que outros dão algum sinal de talento. Talento é aquilo que você faz com paixão e faz com simplicidade e não tem muito esforço em relação a outra pessoa que faz a mesma coisa. Bom, e aí você tem que descobrir os talentos dessa criança. E isso é um processo lento e demorado. Então, você tem que observar a criança nos trabalhos escolares, nas brincadeiras em casa, com os amigos, para ver aonde que ela começa a despertar interesse. Nas matérias, que é comum, né? Qual a matéria que você mais gosta? Por que você gosta dessa matéria? Eu gosto porque eu gosto do professor. Enfim, e aí você vai colhendo todas essas informações. E aí, um item para mim, que é fortíssimo, é o hobby. Isso que eu ia te perguntar. É importante, então, os o pais levarem em conta mágico. isso. O que é o hobby? O hobby é aquilo que você faz com paixão, que você decidiu fazer aquilo. Que você não faz por obrigação. Não faz por obrigação, o tempo passa sem nem ver, você esquece de comer, de ir no banheiro. O mundo para você é aquilo. Isso é hobby. Tem muitos que dizem que se você conseguisse transformar o hobby em profissão seria um oásis. Mas aos pais dizem para mim, mas
hobby, você está falando em hobby? Vá lá em casa ver quantos que eles começaram e não terminaram nenhum. Eu disse, pois é, os meus filhos, tenho 2, os 2, um parou no 8º, outro parou no 10º. Porque é o conceito de hobby. Sim. Se tenta um, não gostou, passa para o outro. Vai aprendendo. Até que você engata nenhum que você se... Bom, mas os benefícios do hobby, o que é? A criança, principalmente, quando ele pega um hobby que ele se identifica, ele começa a ficar um expert naquilo. Ele começa a ficar tendo mais conhecimentos que as outras crianças da idade dele. Porque ele começa a ler, ele começa a se relacionar com outras pessoas, com adulto até. Meus filhos, um era avião, parou no avião e o outro parou no carro. Eles com 10 anos, eles entravam numa roda de adulto e falavam com uma certa propriedade de conhecimento, de escutar avião e dizer, olha, essa é a marca tal. E eles já trabalham, Simeão, trabalham com isso? Os 2 são engenheiros e, inclusive, você vai definindo algumas características de que área você vai optar, se é biológica, se é humanas ou se é exatas. Meus 2 filhos, com 10 anos, eles já sabiam que não tinha nada a ver com biologia e não tinha muito a ver com humanas. Aos 14, os 2 já sabiam que era engenharia mecânica. Olha só. E hoje em dia a gente vê vários adolescentes prestando vestibular, não tem nem certeza do que querem, muitos desistem, alguns continuam o curso só para não perder, né, a faculdade, e acabam virando profissionais intermediários, regulares, porque você está numa atividade sem aquela paixão, sem aquele preparo, porque paixão até você pode ter, mas preparo, aí você fica na média. E eu acho que nenhum pai quer um filho na média. Claro que não. Ele quer acima da média. Então, essas dicas, né, de estágio, de hobby, por exemplo, ajuda a criança a descobrir os seus pontos fortes. Mas é claro que também os pais não devem fazer com que os filhos não vivam esse universo de criança mesmo, a infância. Claro, tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser prestado atenção, mas sem perder a essência da infância, né? Eu acho isso excelente pensar assim, porque senão você vira a criança num robô, né? Nesses esportes olímpicos, por exemplo, a gente vê muitas dessas histórias, né? Pega uma criança com 7, 8 anos ou até menos e já aí tem um horário, uma carga de trabalho naquilo, uma rotina que para mim é exagerado isso. Mas o que eu não vejo é nada dos pais, na maioria das vezes, reservar algum tempo para planejar a vida profissional do filho. E como eu disse antes, é por falta, às vezes, de tempo e de conhecimento mesmo, de preparo. O que eu vou ensinar para o meu filho? Não sei. E aí nós temos que procurar, né? Nós temos que ir atrás de informações e conhecimento. Muito bem. Como educar os filhos para o mercado de trabalho? A gente continua essa conversa no próximo bloco. É só um minuto, é seu direito, volta já. Você sabe como ajudar o seu filho a se tornar um profissional de primeira linha? Qual é o segredo para, desde cedo, identificar a profissão que mais combina com ele? E que tal dar um empurrãozinho para o seu filho se tornar dono do próprio negócio? A educação das crianças e adolescentes para o mercado de trabalho é tema do Seu Direito de hoje.